Olá, este mês nós vamos falar sobre um tema muito sensível, que é sobre o suicídio. O suicídio sobre a luz da psicanálise. Em um contexto histórico, em 1994, um adolescente de 17 anos chamado Mike M., que tinha boas habilidades sobre mecânica, tinha um Mustang amarelo, era um adolescente sociável, carismático, cheio de amigos e de repente ele tira a própria vida. No dia do seu funeral, uma amiga distribuía cartões e fitas amarelas para quem quisesse pegá-las. E nesse cartão possuía a seguinte mensagem: se você precisar de ajuda, peça. Este evento ganhou grande repercussão nos Estados Unidos e depois no mundo todo. E devido a esta repercussão, a OMS decretou no dia 10 de setembro o Dia Mundial para a Prevenção do Suicídio. No Brasil, o programa iniciou em 2015 pela iniciativa do CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, atualmente difundida em todo o país. O suicídio é um enigma para a ciência e para a psicanálise, porque suas causas são desconhecidas, porque são lesões autoprovocadas intencionalmente, de forma consciente pelo sujeito que o cometeu. Segundo dados da OMS, o fenômeno é a segunda causa de morte, atrás apenas de acidentes de trânsito. Segundo dados da OMS, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio todo ano ao redor do mundo. O Brasil ocupa a oitava posição no ranking entre os países de pessoas que cometem suicídio. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde apresentam a média de suicídio entre os estados. Só em São Paulo, por exemplo, em torno de 4 a 5,5 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. O indivíduo que está sofrendo, ele pode estar sofrendo em silêncio, mas mesmo assim ele está dando alguns sinais para chamar a atenção. Uma das principais formas de verbalizar o seu sofrimento é falar da própria morte, ou falar que a vida não tem mais sentido, ou a falta de esperança fica expressado na sua frase. Ideias, pensamento, intenções suicidas começam a ganhar contexto, pessoas que começam a se isolar, além de outros fatores de riscos, como depressão, transtornos mentais, fatores sociais, como desemprego, dívidas e traumas. Os traumas podem estar associados por algum contexto da própria história de vida do paciente, ou daquela pessoa que está com a intenção de cometer suicídio. Por exemplo, pode estar associado a abuso psicológico, a abuso sexual, a separação dos pais, a maus tratos familiares, ao desemprego, a dívidas ou até mesmo rompimento de relacionamentos em que a pessoa, se sentindo então neste vazio, acaba cometendo suicídio. Para a psicanálise, além dos gatilhos e dos traumas e da história de vida, existe também um contexto muito mais profundo que nós chamamos de melancolia, que é o vazio existencial, é quando aquele indivíduo perde o sentido à vida, é carregado de culpas, achar que os outros serão mais felizes sem aquela pessoa e, evidente, não ter ouvidos para poder falar da sua dor. Então, esses indivíduos, além desse vazio existencial, possuem pensamentos obsessivos, ou seja, são aqueles pensamentos que não saem da cabeça. O indivíduo fica o tempo todo planejando e tentando cometer suicídio. Freud fala que o ato suicídio é uma saída para os conflitos psíquicos associados à melancolia. A dor é o desamparo da própria existência. Freud, em 1915, escreve sobre o luto e melancolia. E ele destaca que, para a psicanálise, a existência das pessoas é permitida porque elas elegem um ideal. Supostamente, esse ideal é que vai preencher este vazio existencial. Nós chamamos de objeto de desejo. Então, o objeto idealizado é um paradoxo, porque faz com que as pessoas continuamente busquem ao longo das suas vidas este objeto para se tornarem seres desejantes e seres vivos. Entretanto, para o melancólico, supostamente, ele desiste desse objeto idealizado. Se ele desiste desse objeto idealizado, ele se torna um ser sufocado e mergulhado pela própria angústia, e o corpo vai responder a este vazio. O melancólico, então, ele se identifica com este vazio, ou seja, com nada.
É um desejo alhures, aquele desejo, aquele olhar perdido no deserto. Freud destaca que o ego só pode se matar se, devido ao retorno da catexia objetal, puder tratar a si mesmo como objeto, e que representa a reação original do ego para com os objetos do mundo externo. Ou seja, a estrutura egóica, que é a sede de uma identificação alienadora, assim se constitui o nosso eu, através de uma ilusão. Ou seja, o sujeito se identifica ao outro semelhante que se instala no eu, e assim se reconhece como indivíduo. Entretanto, se essa identificação passa a ser rival ou não representa nada, como no melancólico, nesta unidade do eu se ergue contra ele mesmo. Aqui também está o ato agressivo, a autopunição, o ato suicida, porque a satisfação do ato é um ataque ao objeto que está presente nesta constituição do eu. O psicanalista trabalha com essas incertezas. Ao escutar a narrativa do paciente, ele vai relatando a sua história, de modo que a sua queixa, a verbalização, os seus comportamentos são apenas sintomas e nós devemos identificar as suas causas. Há uma significação por trás de um discurso que está relacionada à história de cada um. Então, a escuta psicanalítica abre-se à possibilidade do próprio sujeito escutar-se, propiciando assim a sua subjetivação. Quando nós falamos de suicídio, é um convite para todos aqueles que necessitam de ajuda. Então, se precisar de ajuda, fale, é a melhor solução. Eu sou o professor Paulo, psicanalista, psicopedagogo, mestre em psicologia na área da psicossomática. Muito obrigado.